notícia na nossa região. 10h17. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado por várias universidades, inclusive estaduais, federais, e nela tem a redação, que é uma das questões mais importantes, pensando na pontuação desse exame. Por isso, tanta atenção dos estudantes, dos candidatos do Enem, para a construção desse texto, para atingir a maior pontuação. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou ontem a cartilha do participante em relação à redação, para esclarecer os critérios que fazem o texto ser mais qualificado. E a gente convidou o André de Freitas Barbosa, que é professor de literatura, para explicar um pouquinho sobre essa construção, né, André? Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a toda a audiência da CBN. Primeiramente, é um prazer aqui representar o Colégio de Curso Oficina do Estudante e falar para toda a sua audiência qualificada, que é uma grande alegria. E queremos saber sobre as referências, né, para essa prova do Enem, principalmente pensando na redação e nesse modelo que é proposto também para os estudantes já analisarem. Muito bem. A redação do Enem, exatamente desde o ano de 2009, ela segue alguns critérios que são chamados especificamente de competências. São critérios bastante clássicos, digamos assim, e que de uma forma ou de outra aparecem na cartilha divulgada ontem pelo INEP, né? O que é muito importante que o estudante saiba, que toda aquela pessoa que vá tentar aí o processo do Enem para ingresso nas universidades federais saiba. A redação ela tem um valor total de 1.000 pontos, distribuídos em 5 critérios equivalentes, ou seja, cada critério tem um valor definido de 100 pontos, por sua vez são distribuídos em pequenas categorias específicas. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu estou aqui com um trecho do manual em mãos, né? Obviamente, a essa situação. O mais importante desses critérios é o quinto, para todos tem o mesmo valor numérico. Eles falam de uma situação específica da prova do Enem, que é uma proposta de intervenção para um determinado problema social. Vamos tentar refazer a ligação. Vamos fazer a ligação por telefone, porque a transmissão via internet está muito picotada e a gente não está conseguindo entender. Pode até permanecer com a imagem. Completamente, a gente está conseguindo compreender completamente o que o André está falando. Vamos tentar fazer a ligação por telefone com ele, para poder ter mais detalhes aí, para poder entender melhor o que o André está querendo dizer. Ele está dando dicas para como tirar nota 1000 da redação, né? Como ser o 1000, né, da redação do Enem. No dia 3 de novembro, que é o primeiro dia do exame, os participantes vão ter que escrever um texto dissertativo, argumentativo, de até 30 linhas. Então, será proposta uma situação-problema que vai servir de base para o desenvolvimento dessa redação. E aí tem várias competências exigidas no Enem, que tem o domínio de escrita formal, claro, da língua portuguesa, a organização também de informações, dos fatos, dos argumentos para defender aquele ponto de vista, né? Conhecimento também de mecanismo de linguística necessários para a argumentação e a proposta de intervenção para o problema abordado, né? Nessa construção, mas tem uma subdivisão de pontos que era o que o André de Freitas estava explicando, né? São alguns critérios que têm a mesma pontuação, mas ele chamava a atenção para uma competência específica para conseguir um desenvolvimento melhor. Só relembrando que nós estamos falando sobre a divulgação da cartilha feita pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que traz justamente essas redações que pontuaram 1000 e também comentadas, para que o estudante possa ter ali também um guia para como poder fazer tudo isso. Nós estamos refazendo o contato com o André de Freitas Barbosa, que é professor de literatura e que deu uma estudada, inclusive, na cartilha,
cartilha, né, Sandra? Para poder trazer todos esses detalhes aqui pra gente. Sim. Importante, se você tiver alguma dúvida, também pode mandar pra gente, tá? 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. Estabelecido o contato com o André, você falava, né, das questões terem competências de estarem divididas em relação às pontuações, e você ia chamar a atenção para um ponto específico. Isso mesmo. Bom, muito obrigado aí pela espera, né? Uma alegria de novo aí voltar a falar com vocês. Eu acredito aí que toda a nossa audiência estava ouvindo a respeito da subdivisão em 5 competências específicas, né, que eu mencionava, e eu chamava a atenção, né, para a quinta competência, embora todas elas tenham um valor equivalente, que é sobre a elaboração de proposta de intervenção. É uma coisa que tem que ficar muito clara para o candidato nessa prova, que é a seguinte: o Enem ele sempre vai colocar como tema aquilo que nós chamamos de uma situação-problema. Quer dizer, nunca vai dar como tema uma situação pessoal, filosófica, subjetiva. Vamos falar, por exemplo, do tema do ano passado, 2023, que foi exatamente o seguinte: desafios para a diminuição da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Uhum. Isso é uma situação socialmente problemática. Então, é necessário que o aluno desenvolva o seu texto de uma tal forma que, ao final desse texto, ele coloque uma série de agentes, né, uma série de circunstâncias que, por sua vez, colaborem para a mitigação, quer dizer, para a diminuição desse problema. E isso fica muito reforçado nessas diretrizes que o INEP nos recolocou ontem aí. E aí tem alguns critérios que podem ser arriscados também em relação ao que o estudante escreve ali. Tem que ficar muito atento Exatamente. ao tema, né? Claro, claro. Por exemplo, todos nós chamamos muito a atenção, né, nós, os especialistas da área, para que o aluno não cometa, entre aspas, nenhum ferimento aos direitos humanos, né? Por exemplo, quando se vai falar de uma situação de trabalho, de cuidado da mulher, que não se cometa na escrita nenhum ato de misoginia, nenhum ato de preconceito. Primeiro, né, porque isso é vergonhoso e criminoso, obviamente, e para os efeitos práticos da prova, isso certamente acarretaria numa perda de pontos muito significativa, se não a própria eliminação do candidato. E acompanhar os assuntos do momento mesmo, né? O que está gerando a discussão social. Absolutamente fundamental, né? É importante, essa pergunta, inclusive, é muito pertinente, muito importante, porque vale frisar o seguinte: o Enem, historicamente, isso desde antes de 2009, né? Por que eu falo em 2009? Foi quando o Enem teve, digamos assim, esse alcance como uma espécie de vestibular para o ingresso nas federais e também como uma prova considerada pelas outras grandes universidades do Brasil. Mas o Enem é muito mais antigo do que isso, né? Primeira prova aplicada ainda no fim da década de 90, mais especificamente em 98. Então, são quase 30 anos de história em que o Enem se caracteriza pela cobrança de temas sociais, né? Eu friso muito essa questão dos temas sociais, ou seja, sempre será dado para o aluno uma situação-problema que ele deve conhecer muito bem. E como que o aluno vai conhecer muito bem essa situação? Para isso não tem milagre, não tem segredo. É ficar atento aos noticiários, né? A emissoras qualificadas como a CBN, por exemplo, né? Que, vamos dizer assim, alimentam aí o nosso repertório de situações para a criação de uma argumentação sólida. E temos um mês exato para essa prova, então dá para ir praticando também ao longo do período. Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Para isso é importante, inclusive, que o aluno procure aí uma orientação específica, né? Não fique, por exemplo, aí, digamos, nas mãos de cortes, né? Em redes sociais, videoaulas, né? Procure um curso qualificado, aí, como do nosso curso de colégio Oficina do Estudante, né? Que oferece as melhores condições para que o aluno não só adquira um repertório, mas também o domínio de uma estrutura e de todos os mecanismos linguísticos necessários para um grande sucesso na prova. Quero agradecer ao professor André de Freitas Barbosa, complementando aqui as informações para esse momento tão importante de todo estudante que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Agradeço. Nós que agradecemos aqui, falo em nome do Colégio Curso Oficina do Estudante, e é sempre um prazer falar com vocês, estamos sempre à disposição. Até a próxima. Até mais. 10h26. CBN Campinas.